Enraizado no tempo. Rogério Barradas. Estou aqui desde 1959. Quando eu vim para aqui, não havia este calçado industrial que agora há. Nós é que fazíamos o calçado à mão. Tirávamos a medida ao cliente, riscávamos num papel e logo se via se era 39, 42 ou 44, não interessa. E então nós é que fazíamos umas botas ou uns sapatos, conforme o cliente quisesse, não é? Depois havia uma coisa muito engraçada. Às vezes traziam os filhotes para a gente tirar a medida e fazer também umas botas ou uns sapatos. E então para os miúdos queriam que a gente fizesse muito grande. Quer dizer, davam-lhe uns sapatos na comunhão que lhes serviam até à expansão. Sempre muito grandes. E depois eles começavam a... O pai, não quero... Não, meu filho, tem que ser, que é para durarem muito tempo. Pois, naquele tempo era difícil. Naquele tempo custavam umas botas feitas à mão, todas em couro, tudo em couro, custavam 140 escudos, botas manuais, como digo, não havia este calçado industrial que há agora. E depois também havia aqui uma coisa que, muito característica, ali as irmãs da Imaculada Conceição, as freiras que trabalhavam lá, que eram professoras, educavam aquelas meninas que estavam lá, umas viviam lá, outras iam desta elite daqui de Lamego, que nem todas podiam ir para o colégio da Imaculada Conceição. E então o que é que acontecia com as irmãs? As irmãs vinham aqui para também comprar o calçado, ou para a gente fazer, ou assim. E queriam sempre muito grande, também queriam muito grande. E eu dizia-lhe assim, oh irmã, vocês são como os estrangeiros. Então porquê? Os estrangeiros querem também os sapatos grandes, os pés a nadar ali dentro dos sapatos. E depois uma delas disse-me assim, ó senhor Barradas, o senhor não sabe que o calçado apertado faz rugas na cara? E eu disse, faz rugas? É coisa que a irmã me lixou. Faz, olha, espera agora, olha agora para mim. A gente quando tem o calçado apertado, como é que faz na cara? Não é assim? Não fica com rugas? É por isso que eu digo, calçado apertado faz rugas. Maneira que, mas continuando aqui a minha vida. Foi aqui que nasceram os meus filhos, só tenho 7. 2 são gêmeos. Aqui os criei, cheguei aqui dentro, vivíamos nós, tinha ali um fogãozinho, as camas e tal, e chegamos a estar aqui 10 pessoas aqui dentro, porque eram os meus 7 filhos, eu e a minha esposa e a minha mãe, que era uma velhinha simpática, e viveu aqui conosco, e morreu em nossa casa. Entretanto,
Eu depois mais tarde arranjei uma casa que era de renda, chama-se renda resolúvel, era da Caixa de Previdência. E então, aí é que eu comecei a ter uma vida mais limpa, por que não? Porque nós aqui não tínhamos casa de banho, não tínhamos nada, tínhamos um... Em que ano é que isso foi? Isso foi precisamente ali em 1960, por aí, mais ou menos. Sim, 60, 65, não posso precisar bem. Foi então que arranjei ali a casa e de que é que eu gostei mais? De termos uma casa de banho, para a gente se limpar, para se poder lavar, porque aqui era um lavatório e um balde, não havia mais nada. Ainda hoje, esta casa, ainda hoje, tem saneamento, de facto, mas só há uma pia, mais nada. Não há um laboratório, nem nada, não há nada disso. Mas pronto, isso não é, para já disso fiquei eu livre dessa peripécia de... Em relação aqui à rua da Olaria, uma das principais atividades era ligada exatamente à sapataria, à parte do calçado, não era? Era aqui, quando eu vim para aqui, éramos nove fabricantes e vendedores. Depois, mais tarde, começou o Sr. João da Bota Grande a ter calçado fabricado em São João da Madeira, comprava e vendia, mas já era um calçado chique, já não era calçado rural e grosso como nós fazíamos, não é? Entretanto, depois a gente começou também a comprar para vender, porque naquele tempo nós é que fazíamos. O principal mercado, os clientes é que vinham de zona de Chaves? Vinham das aldeias, comprar, mandar fazer e comprar. Mas vinha, por exemplo, gente de Chaves, de Bragança, também cá vinham ao Lamego? Não, vinham mais daqui dos arredores, de Magueja, de Panudo, de Queimos, de Briteande, de Lazarim, de Meijinhos, só daqui mais dos arredores, porque extra conselho não. Para além do calçado, qual eram as outras atividades que havia na área comercial aqui na rua? Aqui na Rua da Olaria éramos 9 sapateiros e havia 3 tascos. Bom dia. Tabernas. Era as Coureiras, era o Espelhadinho e o senhor Mané Luís, o Jaiminho mais tarde, porque a esposa do senhor Mané Luís ficou viúva e casou com o Jaiminho do Talho, chamavam nós, que tinha aqui um talho na Rua da Olaria. Aí era no que se resumia, era o talho, as tascas e os sapateiros. Aqui na Rua da Olaria não havia mais atividade nenhuma. Que fazia uns biscoitos muito especiais, que era, ainda há bocadinho falamos nessa senhora. Era a Mimi Neves. Era a Mimi Neves, fazia uns biscoitos especiais. Também havia depois a Isabelinha, que fazia o pão de ló, que depois os miúdos iam lá comprar 2 tostões de migalhas do pão de ló, 2 tostões, compravam a Isabelinha. Também morava cá assim, lá tinha um senhor que foi comandante da polícia. As atividades, depois ainda houve aqui algumas figuras públicas que tenham vivido aqui na rua? Aqui na Rua da Olaria, públicas, houve aqui o senhor Xavi, por exemplo, que era uma família ilustre da cidade. Porque teve o senhor Xavi teve um senhor que era tropa, não sei se foi general ou coisa no género. De resto aqui não, era só sapateiritos, ilustres, figuras ilustres, não havia. O Almeida Santos viveu cá em Lamego, já não é? O Santos Almeida. Almeida Santos, porque havia aí um Santos Almeida. Esse era outro. Que era.
que era Santos, era coisa, era... O Manuel Almeida foi fundador civil Viseu. Foi, isso era a família dos Almeidas, que era o pai dele, era o Tenente Almeida, que foi um grande comerciante de géneros alimentícios. Era o Tenente Almeida, e os Almeidas são todos filhos dessa gente. Sobre a Rua da Olaria, era muito habitada e tinha uma atividade, passava muita gente e havia muitos clientes. E sabe porque passava aqui muita gente? Porque a cidade de Lamego não era o que é agora. A cidade de Lamego limitava-se ao bairro da Ponte, Rua Cardoso Avelino, depois vinha-se aqui ao Largo da Sé, e então aqui a Rua da Olaria era a ligação da parte de baixa à parte de cima, não é? E porquê é que passava aqui muita gente? Porque da parte de cima havia a Caixa Geral de Depósitos, havia o Banco de Portugal, havia, ainda é hoje, a Câmara ainda está no mesmo sítio, mas na Câmara havia o Registro Civil, a Delegação Escolar, o Registro Predial, o Tribunal e o Serviço da Câmara. Ora, tudo isso, as pessoas naquele tempo andavam a pé, não é como hoje de automóvel. Hoje toda a gente tem um automóvel. Mas naquele tempo as pessoas vinham nas caminhonetes da carreira, saíam ali detrás da Sé, mesmo detrás da Sé, e subiam aqui a Rua da Olaria para irem tratar da vida deles. E isto era um filão. Chamavam aqui a Rua da Olaria a Rua do Ouro, porque era onde se fazia mais negócio. Era aqui na Rua da Olaria. Agora, tudo mudou, não é? Todas essas repartições fugiram da parte alta. E agora, ultimamente, foi o hospital. Pronto, de maneira que agora aqui a Rua da Olaria é uma rua morta. Só à noite há aqui uns bares que vem para aí essa rapaziada, não é? Aqui, ora, aqui 1, 2, 3 estabelecimentos assim. A rapaziada vem para aqui, diverte-se tal, mas não fazem barulho, nem dizem asneiras, nem nada. Vem para aqui, juntam-se todos, são novos, bebem uns copos e tal, e aqui a Rua da Olaria só tem gente à noite. Porque durante o dia eu passo aqui dias e semanas que não apuro um cêntimo. Pode crer que é verdade. Quando é que aconteceu ou começou esta situação à rua, ou seja, de deixar de ser área comercial, derivado aqui às construções de quê? Ou seja, das concorrências? Ora bem, é que depois que vieram para cá os supermercados, o comércio tradicional morreu muito. É verdade, sim senhor. E depois começaram, antes só aqui, quem quisesse calçado, era só na Rua da Olaria que havia calçado. Agora, como se compreende, não é, com estas construções novas e tal, o comércio começou a expandir-se mais para outros lados. E a rua daqui começou a morrer, aqui, o movimento aqui começou a morrer mesmo. Sendo Lamego uma cidade com um peso histórico fabuloso, de referências desde a Idade Média, há uma área, isto é um percurso fundamental da parte histórica da cidade. Em termos dos turistas, há passagens por aqui, fazem consumo? É verdade. Os turistas, isto aqui, quando é na época do turismo, este ano passa-se o que se passa, não há turismo. Mas quando começavam a vir os barcos que subiam o Douro, não é? Ali a partir de março, mais ou menos, quando vinha essa gente, esses turistas, isto aqui invadia-se de pessoal também. E eram eles que faziam aqui o negócio. Nós fazíamos muito negócio com os turistas. Agora está tudo parado, não há negócio, não há nada. É verdade. Morou aqui também uma família, assim mais ou menos ilustre, que era o Mirandela da Costa, que chegou a ser comandante da polícia de Lamego também, durante algum tempo. Era o Mirandela da Costa. Era assim, senhor. O Sr. Barradas lembra-se qual seria o número de habitantes aqui na rua
Ah, não posso precisar, não posso. E neste momento quantas pessoas é que vivem aqui na rua? Ah, vivem poucas. Vivem poucas, porque já são mais os que morreram dos que os habitam aqui. É verdade, morreu. As pessoas que eram, quando eu vim para aqui, tinha 20, ora casei-me em 55, tinha os meus 27, 28 anos por aí, não é? De maneira que essas pessoas que viviam cá, que já tinham assim mais uma certa idade, já está tudo para o lado de lá. Já está tudo para o lado de lá. Poucos, eu às vezes na cama ponho-me a pensar e agora atualmente algumas pessoas que vieram morar para cá, porque o resto morreu o Manel Ramalho, tinha uma sapataria, o Arnaldo Ramalho tinha uma sapataria, o senhor Tabeira tinha uma sapataria, o Joaquim de Barracão tinha uma sapataria, o senhor Albano tinha uma sapataria, o senhor João da Bota Grande tinha uma sapataria, o Escondino Cardoso tinha uma sapataria, o João da Arneirós, que era a sapataria Arneirós, tinha uma sapataria. O último a vir para cá fui eu. Quando vim para cá já havia essa gente toda. É verdade. E para concluir, a situação atual deriva não propriamente, ou seja, anterior a esta situação do vírus, não é? A partir de que ano começaram aqui a aparecer os hipermercados ou os supermercados para tirar aqui a rua? Já foi. Ora, o primeiro foi além de onde está o Pingo Doce, devia ser em 70, por aí. E depois a seguir ao 25 de Abril, já depois, não é, passado uns tempos, abriu o Leclerc, abriu o Lidl, e agora ultimamente abriu o Continente. E agora consta para aí que ainda vai abrir aí outro, vai acabar com o resto. Mas isso são os últimos, aí 15 anos. Sim. É verdade. Ou seja, isto começou a morrer. O que tem valido são precisamente os turistas, na época do turismo, no verão. Para nós. Perspectiva que tem do futuro da Rua da Olaria? Eu agora estão por aí a fazer quer dizer, a demolir umas casas velhas, muito embora para aguentar na mesma a frontaria, que fica mais ou menos igual. Pode ser que daqui a uns anos isto melhore alguma coisa, também com essas casas novas e tal, que o pessoal começa a passar por aqui. Mas é como digo, só o turismo, de resto as outras pessoas já não gostam de comprar nos pequenos comércios. O número de famílias que moravam aqui na Rua da Olaria? O número de famílias? Então, morava aqui embaixo, chamavam-no a pensão central, era o Sr. Veiga. Depois, ali morava o Sr. Baganha, que era fiscal da Câmara. Depois morava o Sr. Peixoto, que era sacristão da Sé e tinha um filho padre. Depois morava aqui o Sr. Os Santos, encadernador, que era um fulano muito competente. Morava aqui o Sr. Clemente, que era funcionário do Banco Nacional Ultramarino. Morava a Isabelinha, que era a que fazia o pão de ló. Morava o Sr. Vítor Alfaiate. Morava a Dona Mimi Neves. Morava o Sr. Fernandes, que era taxista, chamavam-no Mussolino, porque ele tinha um bojo assim um bocadito grande, e como o Mussolino também tinha, ele alcunhara de Mussolino.
Depois o Nogueira, que tinha ali tinha aí um bar. Depois o Chaves. É claro, eu já passei por mim, mas eu já sou mais moderno, não é? O Chaves. Depois o João do Arneiroz. Depois a irmã dele, que era casada com um sargento, que era o Crespiniano. Depois do lado direito, o senhor João da Bota Grande. Depois as Mendes, a família Mendes, umas senhoras que eram muito ilustres aqui, chamavam-nos as senhoras Mendes. As Mendes. Depois esse era mais moderno um bocadito. O João Favorita, que teve aqui uma salsicharia também. E a seguir era a Tasca do Jaiminho. Depois o Albaninho, que veio por aqui mais tarde, também vendia aí uns sapatitos. Depois o senhor... e o Cara Linda, funileiro, Cara Linda. Mais tarde veio por aqui a padaria Rina. Depois, essa padaria de João de Arneiroz, mas o Bota Grande morava lá, onde tinha a sapataria. Eram as senhoras Mendes, estando do lado ali, e a seguir era um tal senhor, certo, de mais antigos, era Gregório, que foi sogro do Bota Grande. Depois houve ali um problema com a filha e tal, houve ali um desfazamento. Ora, depois era o Jaquim do Barracão, era o Escondino, era o Amadeu Encadernador também era muito competente, ele e os filhos, o Escondino. Depois mais tarde veio o Espelhadinho, que tinha padaria e taberna também. O Espelhadinho, depois dali do lado esquerdo era o Jaquim do Barracão, depois para ali era o Tabeira, depois era mais acima do lado esquerdo a tal família Mirandela, depois o Arnaldo Ramalho, depois o Arnaldo Ramalho, depois era, a seguir ao Arnaldo Ramalho, era o Manuel Ramalho, que era irmão, do lado esquerdo, ali ao cima da rua, ali um edifício que é da Santa Casa da Misericórdia. É o último edifício do lado esquerdo. Aquele edifício é da Santa Casa. É verdade. É assim, mais ou menos, há para aí umas coisas que falharam, mas também não se apanha tudo. Sr. Barranas, para concluir, o solar que aqui está a meio da rua... Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, que era a associação. Queria que me falasse o que era a associação fúnebre e de quem era a família antes da casa. Não sei de quem era a família, não sei. Sei que a fúnebre era uma associação que, naquele tempo, quando morria alguém, era um problema, que as pessoas não tinham dinheiro para o caixão, digamos, e para o funeral. E então fundou-se essa associação, que tinha um cobrador, que vinha à casa das pessoas, dos sócios, dos que queriam, cobrar 25 tostões, ou o que era para quando morressem, para terem aquele pecúlio para pagar o funeral. E era por isso que existia essa associação fúnebre, chamavam Associação Fúnebre. É verdade. Sr. Barradas, muito obrigado. Eu sabe que isto é uma enciclopédia, isto é um lucro fabuloso, que eu vi quem sabe, quem sabe contar a história. Ainda há muita coisa a contar, mas já cá estão 89, não é? Já é um bocadito. E então, eu ainda faço parte do Rancho Regional de Fafel. Toco violino no Rancho Regional de Fafel. Sim, senhor. Devo ao rancho muitas viagens bonitas que fizemos. Eu tocava violino, ainda toco, e a minha esposa era a cantadeira do rancho. Mas ela já não, é claro, já não vai connosco, dar um passeio e tal, para cantar, já tem 90 anos também, não é? Isso é outra história, que eu depois tenho que ir a Fafel, tenho que ir ver o grupo. O rancho, é, mas agora,
com esta coisa está suspenso, está fechado, já desde abril, março. Já agora, não tem a ver com a Rua de Olaria, mas na hora da Campa da Música, sabe quem era o maestro que era ali, ele nasceu na Rua da Seara, o Saldanha o Júnior. Saldanha Júnior, o Saldanha. E havia quem fazia as letras, era o meu bisavô Manuel Quintela. Sim. É Uma natural. das músicas É que são natural. assim, mas É natural. Eu aprendi ainda com um familiar, ele parece que ainda tinha qualquer coisa do Saldanha. Chamavam-no José da Patoleia. Esse homem era cego e ensinou-me a mim e a quantos violinistas havia cá em Lamego. A mim, ao Luís da Maria Vitória, ao Abel Osório, ao Costinha, ao Sr. Martins, todos que sabíamos tocar violino, foi ele que nos ensinou e era cego. ele chamava-se. Aprendemos por solfejo, na mesma, como deve ser. Ele tinha o solfejo todo decorado, que ele ficou depois cego, mas foi mais tarde. Foi muito tempo organista na igreja da Senhora dos Remédios, muito tempo. Como é que ele se chamava? Era José, nós chamávamos José da Patoleia, José da Patoleia, José da Patoleia. É verdade. Obrigadíssimo. Não é nada que agradecer. Reisado no tempo. Lá.